Como assim, meus amigos? Alexandre de Moraes amanheceu nesta quinta-feira perseguindo o pastor. O pastor estava num flat na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e de repente a Operação Unha e Carne, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, meus amigos. Mais um pastor para o Chilindró, e nós vamos tentar entender essa história, até porque o pastor é fabricante de cigarro e, além de pastor, fabricante de cigarro, ainda envolvido com casas de aposta. Meu Deus do céu. Mas os fiéis estão comentando que isso aí é perseguição religiosa. Deixa o seu like, seu comentário, que é importante, ajuda muito, e bora pro vídeo de hoje. Eu já comentei a respeito desse pastor chamado Márcio, que é esse cidadão aí, um cara que faz ações sociais, tem uma igreja, mas além de ter uma igreja, é fabricante de cigarro. Dessa vez a casa caiu para o pastor Pôncio, nessa operação decorrente do combate a um grupo criminoso violento do Rio de Janeiro. Mas só para você ter uma ideia, olha com quem o cara era envolvido. Esse cidadão aqui é o ex-governador, né, do Rio de Janeiro, que mostra o nível do envolvimento aí nessa questão política. E eu vou dizer uma coisa para você, nessa reta final aí de eleições, vai aparecer muito mais coisas, cara. Pastores e mais pastores envolvidos nesses trambiques de político. A matéria diz o seguinte, para nós entendermos melhor. A Polícia Federal prendeu o pastor Márcio Pôncio nesta quinta-feira, durante a quinta fase da Operação Unha e Carne. Pôncio é empresário e uma figura conhecida nas redes sociais por ser patriarca da família, que ganhou notoriedade nacional na internet. Quem não lembra dos filhos, né? Para você que não lembra, começa pela Sara Pôncio, a qual ele é pai, e ela se tornou deputada pelo Partido Solidariedade do Rio de Janeiro. E também do cantor Paulo Pôncio, esse cidadão aí, que também ganhou aí uma desenvoltura nas redes sociais com a sua música, conquistou muitos corações, enfim, uma família de Deus, né? Na política, tentou se eleger deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2022, mas não conquistou uma vaga, terminando como segundo suplente em cerca de 33 mil votos. Em junho de 2025, anunciou que disputaria a Prefeitura de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, em uma eleição suplementar convocada após a cassação do mandato do então prefeito Joá Bargaglio, que era do republicano também. A família Pôncio ficou conhecida nacionalmente por sua grande influência nas redes sociais, ostentação de patrimônio e episódios de repercussão envolvendo integrantes do clã, especialmente Sara e Saulo Pôncio. Agora, meus amigos, a casa caiu para o cidadão. O que acontece? Pastor Márcio Pôncio é um dos presos pela quinta fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. A operação é uma sequência da investigação de um suposto esquema de vazamento de informações sigilosas de ação policial para o Comando Vermelho. Meus amigos, haveria, segundo os indícios da Polícia Federal, uma ligação de políticos com a facção criminosa, que também estão o ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar, que foi presidente da Alerj e já está preso, e o contraventor Edilcinho. A autorização para a operação partiu do STF, ou seja, Supremo Tribunal Federal, e foi determinado o sequestro de bens e valores até o montante de cerca de 22 milhões. Ao todo, são 14 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão expedidos pelo STF. A alvo nas cidades do Rio de Janeiro, São João do Meriti e na Baixada Fluminense. Em nota divulgada à imprensa, a Polícia Federal informou que a investigação busca aprofundar a apuração de indícios de lavagem de dinheiro praticadas pelo capo da nova cúpula do jogo do bicho e possível ramificação do esquema junto a integrantes dos poderes executivos e legislativos do estado do Rio de Janeiro.
Esta é a quinta fase da operação e começou depois que os policiais encontraram listas ligadas a autoridades a criminosos. O material mostrava suposto pagamento indevido ou indevidos de doações eleitorais e contabilidade ligada à lavagem de dinheiro. O material chamou atenção por conter repasse direto a agentes políticos do Rio de Janeiro. As investigações incluem análise do material apreendido, identificação do fluxo financeiro e identificação de beneficiários, intermediários e operadores do esquema. E no meio disso tudo, meus amigos, pastor Márcio Pôncio. E a pergunta é: como o evangelho, a instituição religiosa que se diz santa, imaculada, pura, chegou ao ponto aonde um pastor pode se transformar numa celebridade, ou seja, empresário, influenciador, candidato a político, e agora fazendo parte de uma investigação da Polícia Federal. E vale lembrar que empresário no ramo de fábrica de cigarro, ou seja, cura vidas espiritualmente e mata pessoas através do tabaco. E para que isso se resolva na consciência de que ele é um homem bom, faz ações sociais, ajuda os pobres. À noite canta aleluia, de dia vende cigarro, se torna um homem poderoso. E o curioso é que o título de ungido, homem de Deus, funciona como um colete à prova de críticas. Porque eu lembro que o Paulinho, no canal No Entanto, até tentou fazer denúncia a respeito dessa família, que é muito escândalo dentro da família Pôncio. Eu comentei, fiz vídeos aqui a respeito disso, mas parece que as pessoas ficam cegas, não conseguem enxergar o básico. E aí, quando estoura uma bomba dessa, ainda tem pessoas que o defendem. Isso aí é perseguição religiosa. Não, meu amigo. Isso aqui é a justiça fazendo o serviço dela. Investigação, tem ligação com o Comando Vermelho, com crime, tem dinheiro desviado. Em outras palavras, a casa caiu literalmente. E o maior problema que eu vejo em tudo isso aqui que saltou nessa quinta-feira de manhã aí, é perceber que os fiéis, os crentes, os membros que cooperam com ele, congregam com ele, deixam de analisar os fatos em si para defender a pessoa, a imagem do seu pastor, a imagem da família, dizendo que a família Pôncio é perseguida incansavelmente por fazer a obra de Deus. A pergunta para mim fica: cadê o senso crítico dessas pessoas? A devoção substituiu o senso crítico, permitindo essas pessoas, ou permitindo elas enxergar todo o escândalo, toda a barbaridade que existe na vida de um cara que se diz pastor. Essas pessoas enxergam esses absurdos como detalhe, ao ponto de dizer que é perseguido, que é perseguição. A verdade é, meus amigos, que mais um pastor nessa quinta-feira caiu a casa, literalmente, está no Chilindró. Um pastor empresário, conhecidíssimo nas redes sociais e no Rio de Janeiro, como Márcio Pôncio, preso pela Polícia Federal, enquanto descansava no seu flat na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E quando menos espera, a Operação Unha e Carne, autorizada pelo Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, coloca mais um pastor, nunca um pastor, mas sempre um pastor, literalmente preso. E detalhe, sendo acusado de fazer parte do esquema de contrabando da máfia do cigarro e da cúpula do jogo do bicho, liderada por Alisson Oliveira Coutinho Filho e Edilcinho. E a operação, claro, combatendo o crime, um grupo de criminosos violentos do Rio de Janeiro, criminosos envolvidos com o Comando Vermelho. E o pior é os fiéis, dizendo que isso aí é fúria de Satanás contra a obra de Deus. Deixa nos comentários a sua opinião, que é importante, ajuda a hypar o nosso conteúdo. Não esqueça de deixar o like, que também ajuda muito. Se inscreva no canal, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Azar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.
E graças a Deus um a menos, né? Pelo menos, não sei quanto tempo vai ficar no Chilindró esse cidadão, mas pelo menos está detido. E vamos acompanhar esse caso.